Para quem está aqui, viu que o nome da nossa live é Maratona da Vida, e a gente está aqui para explicar um pouco disso também. A gente quer falar hoje sobre a nossa corrida com Jesus. A gente estava conversando durante a semana, na verdade, acho que foi mais domingo passado. A gente estava aqui, liderança de hoje, liderança Sinai, a gente começou a conversar, o que a gente pode fazer e tal. Amanhã tem live da família, não perde, amanhã tem live da família. E aí, vamos fazer uma live na sexta e tudo mais, às 10 horas. O que a gente vai falar? Maratona da Vida, sobre propósito e tudo mais. Então, a gente quer começar hoje pontuando duas coisas sobre começar bem uma maratona e sobre terminar bem uma maratona. Cara, muitas pessoas falam que é melhor o fim do que os começos, mas, cara, quando você começa bem, a sua corrida também permanece bem, você também termina bem, mas com certeza, cara, Deus ele tem poder para transformar a sua corrida, para tudo aquilo que você tem feito, para te dar um propósito, para te dar um sonho, aquilo que Ele tem sonhado para você, para sua vida, para sua família, para aqueles que estão ao seu redor. E cara, lá em Lucas 14, 28 fala assim: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com o que acabar? Então, cara, é basicamente sobre como que a gente vai construir algo sem antes planejar algo. A gente quer falar muito sobre isso, muito sobre propósito, e você que está aí, você não pode perder isso. Para começar, a gente quer começar com uma pessoa muito especial, com uma pessoa que me lidera já faz uns 3 anos, ele é líder atualmente dos adolescentes. Spoiler. E é um spoiler aqui, talvez você nem saiba quem seja. E esse cara, ele me inspira muito sobre propósito, sobre profissão, sobre liderança, e eu queria chamar aqui Nicolas Moretti. Ele vai estar falando um pouco sobre essa primeira parte. Que Deus abençoe, Nick, vai com tudo, e é isso aí. E aí, família, tudo bem? Quero te desejar primeiramente boa noite. Quero celebrar com você que a gente já está com muita gente aqui nessa live. E eu quero te convidar a chamar mais pessoas. Então toma um tempo, tira um print, posta nos seus stories. Hoje é uma noite para a gente, como Sinai, como hoje, estar numa família só, conectados aqui e juntos de uma maneira tão especial. Eu queria muito poder falar com você sobre a primeira parte dessa jornada. E quando a gente está falando sobre o tema da Maratona da Vida, que é o nosso progresso, que tem um começo e um fim, mais fácil é a gente falar de como a gente pode começar primeiramente bem. A gente teve algumas conversas para a gente entender como seria esse processo de a caminhada cristã num momento como esse da quarentena, onde tem gente que está correndo a 40 km por hora, tem gente, você não sabe, 40 km por hora é o recorde de velocidade do Usain Bolt, é bem rápido. E tem gente que tá rolando no chão e engatinhando, e tem gente que está correndo para trás, e tem gente que esqueceu que existe uma corrida. E acho que é um momento para a gente se alinhar e para a gente lembrar não só do nosso ponto de partida, mas também da nossa linha de chegada. Quando a gente começou a falar de como começar bem, vieram alguns pontos que eu acho que são os pontos fundamentais para centralizar isso. E o primeiro ponto disso é que se você vai correr uma corrida, a gente precisa entender que tem uma rota a se seguir. Isso é um ponto que parece que é tolo, mas é algo muito sério, e que por muito tempo a gente falou de uma maneira meio leviana. E nos últimos tempos o Espírito tem falado muito isso ao meu coração, que é correr é uma questão de sobrevivência. Por quê? Pensa comigo. Existe um problema muito grave quando a maioria das pessoas, elas estão andando por aí falando que elas acreditam em Deus, sem verdadeiramente servir a Deus. Porque se você está falando que Deus existe, quer dizer que você está admitindo que só existem 2 possíveis finais para a corrida, que é ou você vai tirar onda no céu com Jesus, cantando com os anjos, passeando na rua de ouro, ou o outro lado, que eu acho que eu nem preciso comentar, que é condenação. E por mais que isso seja pesado de falar às vezes, é uma realidade que a gente não pode fugir. É uma realidade que a gente como cristão, como um dos rudimentos de fé, em Hebreus capítulo 6, versículo 3, a gente tem que encarar, de que essa corrida ela não é simplesmente uma corrida de rota, mas ela é uma corrida de sobrevivência, e que a gente está aqui, não só porque, cara, uau, que demais, mas porque a gente reconhece que sendo salvos, a gente tem um destino que a gente não teria. E quando eu olho para essa rota, eu preciso entender qual desses caminhos eu vou percorrer. Existem alguns caminhos certos, e para de me zoar, Prado, por estar mexendo demais a mão, existem alguns caminhos certos a serem percorridos, existem alguns caminhos que não são certos. E alguma das coisas que a gente vai conversar hoje é como é que eu identifico esses caminhos, qual é a minha rota, qual é meu chamado, qual é meu propósito, e a gente consegue, peraí, eu me perdi, qual câmera eu estou agora? Amém, Senhor, glória a Deus, quantas câmeras apontando.
Uma das coisas que a gente precisa entender é que nós somos chamados já para uma única coisa. Assim como diz João capítulo 17, é para que nós sejamos um com Cristo. Então nós fomos criados em imagem e semelhança dele, para habitar junto com ele, e obviamente a gente não seguiu o plano, e por isso a gente se distanciou. Então quando as pessoas falam assim, cara, para que eu fui chamado, etc., a minha resposta básica é, primeiramente você foi chamado para Deus. Porque a primeira coisa que você foi chamado para ser é um com Ele, para viver em unidade com Deus, e esse é o seu propósito de criação, é isso que você foi desenhado para ser. Você pode pegar fácil, sabe quando você pega aquela chavezinha, que ela é Phillips, e você tenta ficar girando algum outro tipo de parafuso, ele até pode girar por um tempo, mas ele começa a desgastar, porque você está usando algo fora do lugar que ela foi feito, fora do lugar que existe realmente graça para ela operar. E a gente tem isso quando a gente reconhece que nós somos chamados para ser um com Deus. E aí existe outro passo, que é do mesmo jeito que eu fui chamado para conhecer Ele, eu fui chamado para fazer Ele conhecido. E aí a gente usa uma palavra muito comumente usada, que é vocação, que é aonde Deus me deu dons e talentos especiais, para que eu use isso para alcançar outras pessoas que estão do lado de fora. Então eu sou chamado para Ele, para sendo chamado por Ele, eu trazer novas pessoas. E basicamente esse é o resumo da corrida. Só que dentro da corrida tem um ponto que a gente não pode esquecer. Lucas capítulo 14, Jesus fala que um homem que for construir uma torre, antes de construir ela, ele começa a medir o tanto de recurso que ele tem suficiente para que ele possa construir ela. E uma das coisas que às vezes a gente erra é que a gente não pensa que a caminhada de Jesus ela tem um custo. Nick, a caminhada de Jesus tem um custo, mas ela não é de graça, ela é de graça, mas isso significa que ela não tem um custo. Não significa que a gente, talvez, e isso é algo meu, eu tenho sentido muito na gente, que a gente perdeu essa proporção, de reconhecer que quando a palavra em Colossenses capítulo 3, versículo 11, fala que Cristo é tudo em todos, ela também implica que tudo que não está em Cristo não condiz mais comigo, porque eu recebi uma nova natureza durante essa jornada, durante essa maratona, durante essa corrida. Logo, se eu for perguntar qual é o preço de Jesus, tudo. Filipenses capítulo 3, versículo 17, Paulo fala que por amor a Cristo tornei todas as outras coisas como perda, todas as outras coisas. Então tudo aquilo que não estava dentro de Jesus, agora não tem mais valor nenhum. E quando eu não calculo o custo, a gente começa a ter crises que não pertencem a gente. A gente começa a ouvir pessoas falando que por você seguir Jesus você vai ser feliz. Só que Jesus não te prometeu felicidade, Jesus te prometeu a vida eterna, que é muito mais legal na minha opinião. Jesus não prometeu que você vai ter um alívio agora, Jesus não prometeu que você vai ter um carro da hora, Jesus não prometeu um emprego bom. E essas promessas, por mais que elas pareçam interessantes, elas são extremamente voláteis. E elas estão sendo trocadas por preço de bala, aquilo que realmente é ouro. E ouro é vida eterna. E é nesse lugar que a gente ora para o ritmo e para a constância, que seria o terceiro ponto da caminhada. O primeiro é entender a rota, que é por quê, o que eu estou fazendo. O segundo é reconhecer o preço, que é o como. E o terceiro que a gente precisa estar atento é o ritmo e a constância, que é quando eu começo a pensar em como é que eu vou continuar nisso aqui. Existe uma parábola que ela exemplifica muito bem isso, eu já dei esse exemplo mais de 92 vezes, mas quando a gente está lendo dentro do livro de Mateus, a gente vai ter 10 virgens que estão esperando pela chegada de um noivo, e quando elas estão esperando pela chegada de um noivo, a gente tem 5 delas que estão com bastante óleo, e 5 delas que não tem tanto óleo assim. E o que acontece, obviamente? As 5 que não têm óleo, ficam sem luz, e elas começam a pedir para as outras 5, elas ficam tipo assim, e aí noivinha, passa um óleo, e ela vai fazer o quê? Você percebeu que tem uma piada, eu vou tentar fazer de novo, e aí noivinha, e aí novinha, então a piada, trocadilho, eu estou tentando virar pastor, gente, então precisa começar a fazer piada ruim, que decepção, vergonha alheia, e quando elas passam por esse perrengue, as outras 5 virgens não compartilham o óleo, e elas vão ter que sair correndo atrás de azeite. Existe uma coisa que é importante a gente perceber, e esse momento de quarentena, cara, ficou claro para mim. Ficou claro que a gente queima no fogo dos outros, e que a gente constantemente está queimando no óleo dos outros. Sabe por quê? Porque você vem no culto, e aí tem a Thaís Estela e a Duda correndo, pulando, dando bica na cadeira, passando bica nos moleques menores assim, pegando um adolescente de 11 anos e dando joelhada nas costas, aí todo mundo fica super feliz, aí você, para de mudar a câmera, eu estou ficando confuso, e aí você chega depois no culto do Sinai, aí está o Oquino dando cambalhota como
que ele é pequeno, né? Então ele não está atropelando ninguém. Aí você vê o Betinho trazendo um copo d'água. Aí você vê o Adecambi tirando uma foto com uma câmera de R$3.000. O Marcelinho pendurado no terceiro elevador, fazendo uma panorâmica 360. E aí você fala assim, caraca, quanta coisa acontecendo. Aí na hora que para tudo, você fica assim. Ué, cadê o fogo dos outros? Porque a gente não tem o nosso próprio fogo. E o que essa parábola das virgens está falando é, constrói a sua fogueira. Porque quem não tem fogo não continua. Quem queima no fogo dos outros, ou for depender do óleo dos outros, vai ficar na mão. A gente entra em culto, a gente entra em conferência, a gente faz evento, a gente faz a maratona da vida, uma live gigante, para tentar dar uma bica numa galera e ficar mais junto como corpo. E durante o processo, algumas pessoas são incendiadas, mas depois o fogo apaga. E eu estava pensando isso com uma galera, quantas pessoas já não estavam aqui com a gente, que hoje nem aparecem mais. E muitas delas inventam algumas desculpas, ou culpam algumas pessoas de dentro da própria igreja, quando na verdade a caminhada de Cristo não é uma responsabilidade dos outros. Isso tem que ficar claro, andar ao lado de pessoas, é uma das partes que nos mantém no caminho, mas se a gente for depender de pessoas, a gente não depende de Cristo. E o meu fogo não pode depender da pessoa que está queimando do lado, ele sempre vai ter que depender de Jesus, porque isso é criar ritmo e constância. Não é uma corrida onde eu corro 100 metros, é uma maratona onde eu vou completar a boa carreira e guardar a fé que é a recompensa, que vai ser uma outra parte que o Dadá vai falar daqui a pouco. Dadá não, da Loca, que é pastor da Loca. E quando eu olho para isso, olhando para ritmo, existe um jeito de se viver isso, e eu vou acabar agora porque deu meu último minuto. Existe um jeito de quando a gente olha que está dentro da vida de Daniel. E Daniel, ele é um cara para ser modelo disso. Porque existe uma tensão na vida de Jesus, na vida de Daniel, que é muito clara. Eles são homens que são colocados dentro de uma sociedade corrupta, para viver de outra maneira, mas sem ser revolucionários. E você comumente vai ouvir alguém aí de uma paginazinha de meme de esquerda falar que Jesus era um revolucionário, quando na verdade Jesus não era um revolucionário, Jesus era o cara que falava para pagar imposto. Ele era o cara que chegava e falava assim, o que você acha de César? Acho que tem que pagar imposto. Uau! Como ele é eu ia falar reformado. Não, Jesus não é reformado. Porque Jesus ele é crente, então não tem como ser reformado. Mas, uau! Eu me perdi totalmente da Loca. Voltando. E quando eu olho para a vida de Daniel e eu olho para a vida de Jesus, eu vou perceber que existe uma tensão. E essa coisa é mais clara na vida de Daniel, quando eu olho para Daniel sendo colocado dentro da Babilônia. E quando eu olho para as palavras do profeta Jeremias, que ele fala, orem para que a Babilônia prospere. Nick, como assim orar para a Babilônia prosperar? Orem para que a Babilônia prospere, porque existe um jeito onde eu faço parte dela, mas eu não sou dela. Eu estou na Babilônia, mas eu não sou da Babilônia, porque eu vivo um lugar de resistência, eu vivo uma vida de exílio, porque eu não sou daqui. Quando eu reconheço a minha rota, eu reconheço também a minha natureza, e eu reconheço a minha cidadania, que é uma cidadania celestial. E se eu sou cidadão dos céus, eu não sou cidadão de outra pátria. E quando a gente olha para isso, tem que ficar claro que o hino como uma forma de elogio, um hino como uma forma de prestar esse lugar de fidelidade. Enquanto as pessoas vão cantar um hino para um lugar terreno, para uma pátria, os nossos hinos vão ser sempre espirituais, por uma pátria que é espiritual, porque o nosso laço é espiritual, porque a nossa cultura é espiritual, porque o lugar que nós somos descendentes e o lugar para onde nós vamos é o mesmo, que é Cristo Jesus, esperança da glória. A gente vive como resistência, onde o mundo não contamina a gente, mas a gente vai continuar contaminando o mundo, até que ele seja plenamente coberto pela glória de Deus e Jesus venha. Eu quero que a gente possa estender um pouco mais esse assunto, e que a gente converse um pouco mais, então eu quero chamar algumas pessoas especiais aqui, e eu quero chamar o Igão, que está lá atrás, a Tata, o Fabiano, vem para cá pessoal, e a gente vai fazer aqui um rápido painel, e esse painel ele vai ser um pouco diferente. Deixa eu só não sair do enquadramento. Esse painel vai ser um pouco diferente. A ideia aqui é a gente fazer algumas perguntas e a gente ter um tempo onde a gente pode criar algumas respostas. Se você está aqui assistindo essa live agora, a gente tem pessoas conectadas no chat que estão vestindo amarelo e elas vão estar separando essas perguntas para a gente poder fazer elas aqui para você. Então se tiver uma pergunta top, manda que eu quero dar risada também. Então não tente fazer uma pergunta inteligente. Todo mundo chegou aqui? Está todo mundo aqui? Então a gente vai sentar aqui. A gente vai ter um tempo bem rápido de painel, então já manda suas perguntas. Se tiver alguma dúvida sobre a vida, a gente vai tentar ajudar pelo menos no mínimo.
Então, deixa eu só apresentar aqui o pessoal. Você conhece todo mundo, né? Não tem nem graça aqui. Mas se apresenta, gente. A gente tá tipo no programa do Mais Você agora. Fala aí, quem você é, Igão? Meu nome é Igor, tenho 20 anos e eu amo o Oxis e o Sinai. É isso. Bom. Se apresenta, Tata. Eu sou a Thaís. Tem que falar a idade também? Não, não precisa. Não precisa. E você faz o que, Thaís? Eu... De profissão? Não sei, você que responde o que você quiser. Bom, eu sou musicista, professora de música e sou do louvor. Muito bom. Eu ri muito alto, eu ouvi ali do fundo a minha risada vindo. E Bi, se apresenta aqui. Eu sou Fabiano, pastor Fabiano. Que voz bonita. Gostou? Como tigre. Tenho 50 anos. E para mim é um privilégio poder estar aqui junto com vocês aqui. Animal. Curto demais estar aqui. Animal. Eu acho que eu vou precisar do seu celular, Igão. Que eu tô sem o meu. Nossa, estão pegando o celular ali de longe. A gente vai começar aqui com algumas perguntas. A primeira eu sei de cor. E não vai ter muito uma ordem, então vocês podem pegar para responder do jeito que vocês quiserem. Mas muita gente mandou e perguntou a diferença básica entre vocação, chamado e propósito. Se tem uma diferença, qual é a diferença e como é que a gente permeia dentro disso? Vamos lá, para a gente abrir aqui. Bom, acho que eu posso começar. Manda bala. Bom, você falou um pouco sobre o nosso propósito e chamado geral, né? Uhum. E esse propósito, basicamente, toda a criação foi feita para a gente glorificar a Deus. O nosso chamado geral é isso que você falou. É Deus nos chamando para sermos um com Ele. Só que Ele não quer que a gente guarde tudo isso para a gente. Ele quer que a gente compartilhe. E aí vem a grande comissão, que é o chamado de Deus para nós. E de pregar o evangelho a toda criatura. Mateus 28, 18 a 20. Mas aí, o que é diferente para cada um, eu gosto de chamar de propósito e chamado específico. O específico é aquela missão, aquele objetivo que Deus dá para você. E que é diferente para cada um de nós. É o como você vai cumprir esse chamado, esse propósito geral. E aí, como você vai identificar esse chamado específico, que é o que Deus está te chamando para fazer? Eu gosto de pensar, porque muita gente tem essa dúvida, né? Como eu identifico o meu chamado, aquilo que Deus tem para mim, né? Eu acho que uma pergunta legal para a gente se fazer nessa hora é... Sempre que a gente pensa em chamado, a gente pode pensar naquilo que move o seu coração, sabe? Se você tem um anseio, uma angústia, aquilo que você olha para as coisas acontecendo e você fala, isso eu não aceito, eu quero fazer algo para mudar essa situação. Uau. Às vezes, uma pessoa que tem, por exemplo, não gosta de ver uma criança sofrendo, às vezes Deus está chamando ela para agir em prol disso, para fazer algo com relação a isso. Então, fica aí para a gente pensar, né? O que move o seu coração? A gente vê vários exemplos na Bíblia disso. Neemias, a angústia dele era ver a cidade dele, Jerusalém, destruída. Então, Deus o chama para reconstruir Jerusalém. Moisés tinha uma angústia por ver o povo dele sendo escravo no Egito. Então, Deus o chama para libertar ele. Assim como Paulo, uma angústia, um anseio de pregar o evangelho a todos os gentios. Então, Deus o chama para levar o evangelho. É isso. E eu acho que cada um até pode falar do que move o nosso coração, né? Acho animal. Bi, você quer complementar? Eu entendo que, de maneira prática, curta assim, eu entendo que a vocação é uma ferramenta que Deus coloca na nossa mão. Né? Muito bom. O chamado é aquilo que Ele tem trazido para nós, como está lá em Efésios 4, né? Ele chamou uns para pastores, outros para apóstolos, outros... Então, cumpre isso. E o propósito é a glória que é entregue para Ele através daquilo que você tem na sua mão. Muito bom. Então, isso é o final, é a glória de Deus sendo manifesta através da ferramenta que Ele deu na sua mão e daquilo que Ele te chama para poder cumprir esse propósito maior que é cumprir a glória dele. Animal. Eu quero emendar já o que a Tata mesmo propôs e como você identificou o seu. Como é que foi esse processo de entender o que Deus queria? Que a gente ainda está entendendo, né? A gente ainda está ali isso é o processo. A gente está ali descobrindo. Talvez é um processo que
não acaba, né? Essa é a verdade, mas né? hoje você é pastor integral. Então, é uma grande decisão. Não é uma decisão pequena, não. Se é uma decisão, rapaz, tem que ser bem homem. Mas como é que foi isso para você? Eu acho que eu entendo que isso realmente é um processo que você aprende a cada dia na sua vida a descobrir de maneira muito forte, através da sua vontade de servir, da vontade de poder prestar. Eu acho que o chamado ele é resultado de algo muito maior que isso, né? Então você faz simplesmente, você se oferece cumprir aquilo que Deus tem à vontade, e a natureza que Deus colocou em você começa a criar esse volume em que você, quando se depara, Deus já está te colocando sendo a vontade dele. Eu acho que a disposição de você querer servir é o alvo. E você vai passar por várias experiências onde todas elas vão acabar agregando para que você realmente esteja no lugar onde Deus te chamou. Né? Eu lembro que um dia quando eu quebrei meu pé, fiquei 3 meses, eu estava numa loucura, numa correria doida eu estava cuidando aqui da coordenação de ministérios da igreja, com várias tarefas, né? E eu lembro que naquele dia que eu quebrei o pé e tinha que passar por um centro cirúrgico, 2 intercessoras me ligaram em horários diferentes e falaram: olha, Deus está nesse negócio aí e Ele quer falar com você. E eu passei muito tempo, naquele tempo que eu estava lá com o pé quebrado, buscando essa resposta, que Deus queria falar comigo. E no dia que eu voltei para o trabalho, Deus me falou uma frase que marcou a minha vida, que era: nem tudo que você faz para mim foi o que pedi para você fazer. Uau! Então, muitas vezes a gente faz um monte de coisa, e isso é válido porque isso agrega os valores que nós queremos executar no nosso chamado, mas Deus tem um lugar certo para cada um. Uau! E é importante buscar esse lugar certo através da nossa vida, né? Animal. Igão, quer fechar? Acredito que eu fecho com Filipenses 2,13, que Deus coloca no nosso coração o querer e o realizar. E no momento que seu coração se incendeia para algo e você se questiona: poxa, eu amo fazer isso, eu gostaria de fazer isso, como eu vou realizar? Apenas seja fiel no pouco, que Deus te colocará sobre o muito. E se Ele colocou essa chama no seu coração, Ele vai colocar o realizar no seu coração. Animal. Mas é necessário a gente ter essa perseverança, essa constância na promessa e nesse... Então, aproveitando que vocês falaram isso, eu vou jogar aqui. Meu chamado, minha vocação, ele serve então só para dentro da igreja? Porque eu sou chamado para pastor, para profeta. Serve só para dentro ou serve para fora? Quem pegar, pegou. Tá. Eu estou jogando no ar aqui. Eu só causo discórdia. Eu vou falar, assim como a gente mencionou sobre o propósito aqui, em 1 Coríntios 10:31, fala: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, é você entender que você pode sim ser chamado por Deus em uma área ministerial, em uma área muito eclésia, digamos aqui, na igreja, porém, você não pode limitar Deus dele não te chamar, por exemplo, você fazer diferença como você ser um diretor de banco, você ser uma pessoa que vai fazer a diferença na área de engenharia, na área advocatícia. Então, Deus usa pessoas de formas diferentes. Não significa que você não está exatamente com um chamado específico na área da igreja que você não é uma pessoa, digamos, muito de Deus. Isso não significa isso. Você deve estar sensível às esferas, digamos, que Deus quer te usar e às áreas que Deus quer te usar. O propósito é o reino de Deus. É isso. Não é a igreja. A igreja faz parte do reino. Mas Deus quer fazer com que a gente possa transcender isso e cumprir o propósito dele para o mundo ver. Amém. Aquilo que Deus está fazendo em nós. Isso aí. É um ponto bom de pegar nisso, porque por mais que pareça bobo falar isso, a galera geralmente pensa assim, a gente pensa assim. A gente está muito pensando o que Deus quer que a gente faça no trabalho, e é muito difícil a gente, como geral, assim, olhar para o nosso trabalho físico e não espiritual e santificar ele. De entrar lá, orar e falar assim: mano, hoje eu tô aqui para ser agente de transformação do reino. Tipo, você que dá aula, tipo, chegar e falar assim: mano, eu vou converter a sala inteira, mano, nós vai dar voadora na bica do capeta. E é muito legal, se você não conhece a história do Paulo até, que é o nosso pastor presidente, é 100% isso. Foi diretor da Bolsa de Valores, mandou em metade da economia do Brasil. E pensando nesse lugar de estar dentro de um lugar tão grande, assim, num cargo tão grande, e pegando um ponto até da palavra mesmo, nesse lugar de viver na Babilônia, mas sem estar na Babilônia, e aí eu vou soltar uma pergunta: como é que é o equilíbrio disso? De eu não ter um chamado que é ministerial, eu tenho um chamado que é para fora da igreja, mas o quanto isso eu tenho que estar envolvido nisso, e o quanto eu estou envolvido com a igreja, e qual é o equilíbrio nesse lugar, assim, de estar comprometido ou não com algo que diretamente não é cristão? Como é que vocês veem isso? Que é um negócio muito tênue.
Achei que você ia puxar, Tata. Você fez que ia puxar, você fez 2 vezes aí. Vai. Bom, eu acho que esse é o papel, eu acho que isso vale para todo cristão, né? O nosso papel, como você já falou, é a gente tá nesse sistema, tá nessa Babilônia e não ser parte dela. Eu acho que quando a gente entende que nós somos influência, assim, quando a gente está falando de vocação, né? Aquilo que a gente faz bem, seja na área profissional, seja usando para a igreja também, mas é aquilo que você faz bem, que você tem uma aptidão, que você tem uma habilidade. Se você faz isso, lembrando de Daniel também, né, que estava na Babilônia, e ele é um exemplo disso, cara, seja excelente, né? Tipo, se você mostra a sua excelência e principalmente a integridade, sabe aquela coisa, mano, não Muito tenho bom. nada para falar dessa pessoa. Daniel era assim, né? Então, se você vai na sua empresa, se você vai no seu trabalho, seja numa escola, em qualquer lugar que seja, se você chega lá e você é excelente e uma pessoa íntegra em todas as coisas, ninguém tem o que falar de você, você está mostrando Jesus. E nisso você pode ter muitas oportunidades de compartilhar Jesus para as pessoas. Eu quero cortar, eu quero perguntar, o que é ser íntegro? Pode responder qualquer um, mas o que é ser íntegro? Pode ir, já falei. Por que eu vou falar isso? Porque muita gente fala de integridade, mas não entende o que é ser íntegro. E acho que é um dos princípios que mais falta mesmo em nós como cristãos, porque é muito sério isso. Eu vejo integridade muito extremamente na vida de Daniel, claro que depois de Jesus, com certeza, mas porque diz na Bíblia que, digamos que os príncipes, as pessoas que procuravam o mal dele, procuraram incessantemente ver um ponto que ele falhasse, e eles foram lá, observaram as áreas da vida dele, não somente como que ele era na frente do rei, mas como ele era em outras áreas no particular, e não acharam um ponto para se questionar. Ou seja, eles viram uma irrepreensibilidade. Uma irrepreensibilidade em todas as áreas, que eu posso te dizer que seria uma integridade. Né? As pessoas, será que elas olham para a sua vida, elas conseguem te repreender e te exortar em determinadas áreas? Uau. E sabe o que é legal também? A gente está falando de Babilônia, mas em Daniel 3 fala sobre Mesaque, Sadraque e Abidnego. Eita, agora vai ficar bom. Aleluia. E são 3 caras que, quando Nabucodonosor levantou a estátua lá e pediu para que pudesse adorassem a estátua a partir do primeiro toque da trombeta lá, né? O sistema estava ali diante deles. É isso. O toque era para que eles se dobrassem diante do sistema, para que o príncipe desse mundo pudesse receber a adoração. É isso. E eles não quiseram isso. Eles decidiram ir contra o sistema. Eles decidiram resistir ao sistema, para que ele pudesse fazer aquilo que era a vontade de Deus para a vida deles. E o que é interessante é que existe uma diferença muito grande entre você... Tem um conceito que é bem legal, que fala que você tem que decidir o que você faz hoje. O amanhã pertence a Deus, né? Ou seja, o que a gente tem o certo e o incerto. O incerto é o amanhã, não está na nossa mão, está na mão de Deus. O que está na nossa mão é o hoje, é o certo, o que nós devemos fazer. Então, quando perguntaram para ele, falou assim: e aí, como é que você vai fazer? Ele falou: olha, se Deus vai me livrar, eu não sei. Eita. É o amanhã, é o incerto. Mas uma coisa eu tenho certeza, o que é certo, eu não vou me prostrar diante desse sistema. Amém. Eu não vou me prostrar. Então, eles decidiram ali honrar e ser fiéis aos valores e princípios que Deus tinha colocado na vida deles. E é isso que nós temos que fazer hoje. Manter a fidelidade com Deus. Isso. Resistir a esse sistema e declarar: eu continuo adorando ao Deus que é verdadeiro. Eu acho que esse é um ponto, quando a gente fala de entender o nosso propósito, né? A gente fala de a gente ter uma razão para viver, mas também uma razão até mesmo para morrer por essa causa, sabe? É o caso de Sadraque, Mesaque e Abidnego. A minha integridade eu não vou perder. Eu sei que isso vai contra os valores e os princípios do meu Deus, então não vou me prostrar. Agora, se eu precisar morrer para manter a minha integridade, eu vou morrer. Eu vou morrer por essa causa, engrandecendo o nome de Cristo. Quando a gente entende que a nossa vida não é mais para nós mesmos, sabe? A gente entendeu esse propósito eterno, que é maior do que nós. A gente tem uma razão até mesmo para perder a nossa vida, para ganhar a Cristo. Uau. Pegando esse gancho e nessa mesma construção, e que acho que é a pergunta que mais mandaram nas caixas. Tá, a gente está falando sobre maratona, a gente está falando sobre continuar, a gente está falando sobre propósito, sobre visão,
Mas a pergunta é, no dia a dia, na hora que a água está batendo no popô, as coisas ficam diferentes e uma das perguntas que a gente mais recebe é como você continua. Porque quando a gente fala da rota e do caminho, às vezes não está um pouco mais claro, mas como eu permaneço nele, porque a visão é, mas de maneira prática. Cada um conseguir dar um ponto prático aqui para a gente encerrar e não estourar o horário. Mas assim, cara, se eu perguntar para você hoje, maneira prática, beabá, para você permanecer, uma coisa pelo menos. Tá. Não é para dar uma resposta longa. Eita, tá bom. De uma maneira prática, teve uma pessoa que estava me questionando sobre diversas áreas da sua vida recentemente. Ela falou, mas como é que eu resolvo isso? Como é que eu resolvo aquilo? E eu constantemente falava, mantenha o seu devocional diário, mantenha o seu devocional diário. Ela chegou e me questionou, eu estou te perguntando de diversas áreas, você só fala de devocional diário. E no momento que ela começou a ter isso, ela falou, é incrível, Igão. Começou a alinhar todos os propósitos nas diversas áreas. Eu falei, tenha um devocional diário, porque aí Deus começa a falar com você e te alinhar em todos os setores da sua vida, né? É o que eu diria, devocional diário. Quer puxar, Tata? Bom, eu acho que entrando nisso, devocional diário já entra tudo, né? Oração, leitura bíblica, jejum e a gente ir alimentando nosso espírito, mortificando a carne. Eu acho muito legal a gente pensar que a gente tem que fazer isso como uma disciplina, até que muito isso se bom. torne um prazer. Até que chegue o ponto de que isso vira uma necessidade nossa. A gente para de ser autossuficiente, a gente começa a depender completamente de Deus. E essa dependência que a gente precisa ganhar, quando a gente entende essa dependência, aí toda a nossa rota começa a fazer sentido. Uau. Mas Bi, é perseverar na disciplina. Último ponto antes da gente passar para os MCs. E aí passa a ter um estilo de vida. E coerente com aquilo que a gente crê. Deus não chama apenas para a gente ter o devocional, para caminhar, mas para a gente ser igual a Ele. Agir como Ele. Eu sempre falo com os jovens e repito essa frase sempre, né? Agir como Cristo é difícil, mas reagir com Ele é muito mais difícil. Uau. Porque as nossas ações elas são programadas, mas as nossas reações demonstram quem a gente realmente é. Então nós queremos reagir como Ele. Precisamos ter um estilo de vida que a gente não pense, a gente faça como Ele. É isso. Uau. É quando a gente entende que Ele já está em nós e já não é mais a nossa maneira de pensar. Nossa metanoia já está acontecendo, onde Deus está pensando e agindo através de nós. Eu acho que esse é um estilo de vida. Amém. Vocês querem complementar alguma coisa? Então, a gente vai ter um momento super especial de oração. E antes de eu chamar para voltar para o Okini e para voltar para a Tata, acho que a gente pode compilar aqui algumas das coisas que a gente falou. E eu acredito que começar bem é um montante disso. É reconhecer quem você é em Cristo Jesus, reconhecer esse lugar de que primeiro você foi chamado para Ele, para honrar e glorificar Ele através das suas coisas, como todos eles aqui participaram e partilharam mesmo de como foi o processo de cada um, de como Deus chama a gente de maneiras diferentes e às vezes muito loucas. Eu acredito que às vezes para permanecer é mais fácil, e a gente está aqui para testar isso, que é continuar e permanecer em Deus, mesmo às vezes quando a gente não quer, até que a gente comece a desenvolver prazer nisso, mas entender que é uma questão de sobrevivência todos os dias, e nessa mentalidade eu queria passar para a gente fazer uma oração geral. Então eu queria passar aqui para o Kino e para a Tata, que eles vão ter uma oração especial aqui, interativa, para a gente poder orar sobre essas coisas e elas serem estabelecidas na nossa vida. Amém. Amém, família. Glória a Deus, que bom a gente estar acompanhando aqui também os comentários e esse conteúdo incrível. Muito obrigada, pessoal, por todo o planejamento, pelas respostas, por essa interação. E agora eu queria lançar um desafio brabo aqui com vocês. Vamos ver se vocês estão ligados aí. Então, o desafio é o seguinte: comenta aí na nossa live aqui no YouTube, nos comentários, uma palavra que defina essa live para você até este momento. Vamos lá, uma palavra. Eu vou lançar a minha aqui, a minha é propósito. E a sua? A minha é ocorre. Ocorre. Essa é a minha palavra. Duas. Uma sílaba, um artigo, uma palavra. Pelo amor. É isso aí, gente. Vamos lá. Eu quero ler aqui, Ursão. Ursão foi sua palavra? Maju do céu. Maria Júlia, a palavra é uau. Okino, te amo. Vocês estão passando, gente. Mais de uma palavra não dá. Vamos lá. Mandando aí. A Duda mandou sorrindo. O João Paulo, Marcão, saudades. Sensacional de bizarro. Uau, hahaha.
Eu vejo que vocês realmente estão cumprindo o desafio. Uau, levanta a câmera, revelação. Saudade. A Pri mandou aqui saudade. Saudades, Pri, o corre. Uau. Sensacional de bizarro. Aí usou 3 palavras. Metanoia. Profunda, hein, Uau. ó, o Enzão lá. Ó. Uau. Caio Filman, uau. Bebel, estouro, letras garrafais. É isso aí. Gente, fantástico. Continuem falando, continuem nos mandando aí os comentários, as palavras que têm definido essa live para vocês. Amém? E agora a gente vai fazer algo muito especial aqui, como o Nicolas falou, um momento de oração interativa. Como funciona isso, Oki? Explica É isso, pra nós. pessoal. A gente vai fazer um momento de oração interativa. Então lembra quando você vinha aqui no culto e o pastor, o Pior, falava... vem aqui, junta aí com o seu irmão, a gente vai orar uns pelos outros. Lembra desse momento? Eu tenho saudade desse momento, aposto que você aí também tem saudade desse momento. E agora a gente vai fazer isso online. Caramba, Okino, como que a gente vai fazer isso online? A internet, ela ajuda a gente a fazer algumas coisas novas. Então, cara, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer pelo chat, a gente vai mandar o nosso pedido de oração e a gente vai orar pela pessoa que mandar o pedido de cima. Então, cara, com certeza, todo mundo tem algum pedido de oração, todo mundo deve estar passando por alguma coisa nessa quarentena. Então, que seja seu pedido de oração talvez mais simples, cara, manda aqui no chat pra gente começar a movimentar, pra gente começar a orar uns pelos outros, cara. Então, a pessoa que mandar aqui primeiro, aí começa a orar por cima. Tata, você começa mandando. Pode vou mandar o meu e o também. seu, tá bom? Mandou, Estela e Oki. Boa, mandou o nosso. Tá carregando aqui ainda. Eu vou começar a orar pelo pedido da Tata. Você que tá aí, começa a orar pelo pedido de cima do comentário, tá bom? Tata, vou começar. Deus, eu te agradeço pela vida da Tata, te agradeço pela família dela. Eu peço que o Senhor possa estar abençoando e cuidando da saúde dos avós da Tata, em nome de Jesus, Pai. Eu peço que o Senhor possa estar curando eles de toda enfermidade. Nós repreendemos toda enfermidade. O Senhor possa estar abençoando a casa dela, prosperando a casa dela em saúde, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. No mesmo espírito, Pai, eu quero abençoar a família do Okino. Quero declarar as suas bênçãos sem medida sobre a mãe, sobre o pai, sobre o Okino. Que em nome de Jesus eles estejam protegidos. Envie os seus santos anjos agora para acampar ao redor da casa, protegendo eles, livrando eles de todo mal. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja no controle de cada situação, guardando, cuidando, abençoando e fazendo prosperar tudo aquilo quanto eles têm, possuem. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus, é isso aí. Maria Júlia Fernandes orando pela Isa Nogueira, a Flávia Cruz orando pela Maju, orando pela família deles. O Enzo Cairoli orando pela irmã da Flavinha. O meu pai orando pelo Enzo, pelo Enem, pelos vestibulares. Acho que é muito importante a gente orar pela educação no nosso país também. O Igor orando pelo meu pai, pelo meu tio Davi também. A Vitória Beatriz que está acompanhando a gente, orando pela vida do Igor, sobre disciplina e consistência. A Giovana Prado orando pela família da Vitória. Vamos começar a orar, não fica parado nesse momento, começa a orar, a clamar pela vida da pessoa. Acho que mesmo a gente sem ter contato, é aí que a gente mostra, quando a gente ora pelas pessoas, uma coisa que eu aprendi, quando a gente ora pelas pessoas, a gente demonstra amor por elas, porque a gente está clamando ao nosso Pai para que possa estar cuidando dela, estar cuidando da situação. A gente sabe que nosso Deus é soberano e Ele pode estar cuidando e abençoando de cada um. Então vamos lá, Caetano orando aqui pelo pedido da Gi Prado, pela família dela, o Luiz Felipe orando pela vida do Caetano, pelos estudos e pelo trabalho dele, o Caio Filma orando pela família do Luiz Felipe, a Yasmin orando pela vida do Caio, pela saúde da família dele, a Giovana Cardoso orando pela família e estudos da Yasmin, e ao mesmo pedido da Gia, a Ingrid orando pela família e estudos dela. Vamos começar a orar por isso, vamos começar a orar também no geral. O Abel orando pela Eloá, pelos estudos e pelos familiares dela, o Marcelinho orando pela vida da Bel, pela família e pela saúde deles. O João Paulo orando pela vida do João Paulo. Bom, tudo bem, vou passar isso aqui. O Marcos Prado orando pela vida do João, pela vida do João, pela vida de todos que estão passando por esse mal, e orando agora também pelo Marcos Prado, pelo lar dele, por emprego. Vamos. A gente está recebendo uma comunicação aqui. Vai dar certo. Vários pedidos aqui, galera. Vamos lá. Vou começar a orar no geral também. Acho que todas as famílias, pelos estudos da galera, pela saúde das famílias. Então vamos lá, não fica parado nesse momento. Mas
Deus, muito obrigado por esse momento. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor já tem feito aqui nessa live. Nós não apenas queremos ser espectadores, mas nós queremos participar daquilo que o Senhor tem feito. Nós sabemos que mesmo à distância a gente pode demonstrar amor pelos outros, orando pelos outros. Então nós clamamos como família pelo corpo da nossa igreja, pelos nossos amigos, por todos eles que estão no chat aqui com problemas na família, ou saúde, ou nos estudos. Pai, nós clamamos para que o Senhor toque cada dessas questões na vida deles em nome de Jesus. Que o Senhor possa estar tocando cada família, abençoando os pais de cada um, os responsáveis de cada um, trazendo paz, que Teu Espírito Santo habite em cada lar, que possa estar vindo com a Sua paz, tocando os corações no nome de Jesus, ao mesmo tempo abençoando os estudos de cada um deles, aqueles que estão no colegial, aqueles que estão na faculdade, que o Senhor possa estar abençoando eles com sabedoria, com discernimento, para que eles não percam esse ano por conta dos estudos à distância. A gente sabe que é bem difícil, mas o Senhor possa estar abençoando eles nesse quesito, derramando da Sua sabedoria, a sabedoria que o Senhor derramou sobre Salomão, em nome de Jesus. Nós pedimos também para que o Senhor possa estar cuidando da saúde de todos eles, Pai, que toda enfermidade nós repreendemos agora no nome de Jesus. O Senhor possa estar trazendo cura, 100% de cura para aqueles que estão com dor de cabeça, para aqueles que estão gripados, para aqueles que estão com algum motivo muito grave. Nós pedimos por eles em nome de Jesus, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, por esse momento. Nós te agradecemos pelo nosso corpo, pela nossa família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Sou que obrigada por essa oração. Obrigada a você por ter interagido, mandado seu pedido. E agora nós passaremos para o nosso segundo momento, segundo painel. E eu quero aqui chamar uma pessoa que é muito especial para mim, com quem eu tenho caminhado há um bom tempo e tenho aprendido muito de uma forma animal, de uma forma poderosa. Uma pessoa que me inspira a fazer as coisas com excelência, independente do que for. Cara, se for algo pequeno, se for algo grande, essa pessoa ela é excelente, ela mostra excelência, ela vive de forma excelente. E com vocês agora, para esse segundo momento, Gabriel Daloca, que em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus te conduza. Amém e amém. Amém. Boa noite, família. Como vocês estão? Gostaria mais uma vez de ouvir essa resposta. Eu sinto falta de vocês, sinto saudade de estar aqui junto com todo mundo, como uma família, mas sei que o mesmo Espírito que está neste lugar é o que está aí na sua casa. E esse dia tem sido muito especial para mim. Eu tenho sentido o Espírito Santo neste ambiente, falando aos corações, transformando. Ele está fazendo aquilo que tem que ser feito nessa noite. E eu sei que às vezes você pode estar distraído, às vezes você pode ainda não ter pegado a mensagem que o Espírito Santo está falando ao seu coração. Mas eu creio que Ele ainda vai fazer isso. Ele ainda vai transformar a sua noite. Ele ainda vai transformar a sua semana. Ele ainda vai transformar a sua vida a partir de hoje. E não é pelo conteúdo que está sendo falado, não é pelas pessoas, mas é pelo Espírito Santo. E é porque Ele te ama e Ele quer falar com você. E a gente está falando aqui sobre começar bem, sobre terminar bem. E começar bem é muito difícil, mas quero te falar que terminar bem é quase impossível. É quase impossível a gente terminar bem. E a gente tem começado as coisas muito bem. A gente tem se preparado, tem planejado, e eu sinto que aquilo que a gente tem feito está no coração de Deus. Esse dia está no coração de Deus. As pessoas que estão aqui estão no coração de Deus. E você aí na sua casa está no coração de Deus. Aquilo que Ele tem para fazer na sua família e na sua vida, e através da sua vida, é muito especial. Mas para isso, você tem que olhar para o futuro, você tem que olhar para frente, você tem que ter os olhos fitos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E esse é um tempo que eu sei que é difícil, esse é um tempo que tem surgido dificuldades à nossa volta, que a gente tem estado distraído muitas vezes, que a gente tem perdido tempo com coisas que não são do reino, com coisas que o Senhor não colocou nas nossas mãos como responsabilidade nossa para a gente fazer. Mas eu quero que nesse tempo você volte a olhar aquilo que o Espírito Santo está fazendo. Você volte a olhar com os olhos abertos, com o coração aberto para Jesus, para os planos dele sobre você, o caminho que ele tem para você. E que eu quero que você não se distraia com as coisas que estão à sua volta. Eu quero que a partir de hoje você seja transformado
e você comece a olhar para Jesus, você comece a olhar para o plano que Ele tem para você, que Ele tem para nós como igreja, de uma maneira diferente. Eu quero que você tenha olhos abertos, visão neste momento, visão daquilo que vai acontecer. Visão da onde Deus quer, o Senhor quer que a gente chegue, a gente como igreja e você como membro desse corpo. Que você tenha a visão aberta, que você tenha um coração quebrantado diante da presença de Deus, porque é isso que vai fazer você permanecer. É isso que vai fazer você e eu permanecermos, perseverarmos, mesmo diante das dificuldades, mesmo quando o mundo coloca na nossa mente diversos conceitos, diversas mentiras, mas é isso que vai fazer você e eu permanecermos naquilo que Deus tem. É olhar para Cristo e ter certeza de que Ele está no controle, de que Ele está nos guiando, de que o Espírito Santo está neste lugar, está nesta igreja. Igreja, eu quero dizer nós como corpo de Cristo. O Espírito Santo está conosco, o Espírito Santo está com você. E eu estou até fugindo daquilo que eu queria falar, mas eu quero que você tenha certeza disso, porque é isso. Esse é o segredo para você terminar bem. É você ter o olho em Cristo, é você estar aberto para o Espírito Santo, porque é Ele que vai te guiar. É Ele que vai te guiar. Não é o conteúdo que a gente fale, não é a forma com que a gente vai falar, mas é o Espírito Santo na sua vida, te fazendo permanecer, te fazendo perseverar diante de tudo. Mas olhando para a vida eterna, correndo nessa corrida que Deus quer que a gente corra, para alcançar o prêmio que Ele tem para nós, que é a vida eterna. As coisas deste mundo não podem nos desviar de ter um coração, um olhar para aquilo que Deus tem para nós, que não é aqui, nós estamos de passagem. Nós estamos de passagem. E não importa se Deus vai me levar amanhã, ou hoje, ou daqui 20 anos. Ele tem os tempos dele. Mas o que importa é que no fim da caminhada, eu esteja com Ele. Eu esteja com o meu Senhor, com o meu Salvador. E que a gente esteja lá, juntos, como igreja. Eu sei que a gente tem falado que pessoas se perdem no meio do caminho e a gente vai atrás delas. Mas se você está aqui hoje, se você permaneceu até aqui, Deus tem algo para você a partir daqui, como Ele tem para todos nós. E a gente precisa permanecer. E não é fácil, mas precisamos permanecer. Porque Ele tem algo grande, Ele tem algo especial, que não está no meu coração, não está no coração de nenhum homem, mas está no coração de Deus. Algo que é diferente do seu plano e do meu plano sobre nós, mas está no coração de Deus. Ele tem os pensamentos dele sobre nós. E terminar bem é a gente entender essa visão de Cristo. Porque perseverar não é só se manter constante, fazendo as mesmas coisas, mas é ser transformado a cada dia, renovado no nosso entendimento, uma metanoia, uma transformação de mente diária. Isso é perseverar. É caminhar em passos curtos ou em passos longos, em direção ao alvo. Perseverar é ser transformado pela palavra de Deus e pelo agir do Espírito Santo em nós e através de nós. Isso é perseverar. É fazer diferente amanhã do que eu fiz hoje. É fazer melhor, é ser mais parecido com Cristo. Isso é perseverar. Isso é perseverar. E eu quero que você olhe para o seu coração neste momento. Quero que você abra o seu coração e fale para Deus: Deus, sonda-me. Espírito Santo, o Senhor está aqui no meu quarto. O Senhor está aqui na minha casa. O Senhor está aqui no meu carro, onde você esteja. O Senhor está aqui no meu trabalho, se alguém está trabalhando. Espírito Santo, vê o meu coração, vê o que há em mim que não te agrada e me transforma, para que eu persevere e para que eu termine bem. Eu entendi que eu preciso começar bem, ou às vezes eu já comecei bem, mas eu preciso terminar bem,
mais importante é terminar bem do que começar bem. Amém? E para isso eu quero chamar o Nick, vai fazer uma oração com a gente, uma ministração, falar o seu coração, para que a gente seja transformado. A gente estava conversando sobre a live de hoje, e a gente sentiu que esse seria talvez o momento mais propício para a gente fazer uma das orações que não podia faltar hoje. E, cara, tem muita gente conectada com hoje. Tinha 70 e poucas pessoas, cara, ali eu fiquei impressionado. Glória a Deus por isso. Se você não chamou ainda seu amigo, chama ele, que talvez agora é o momento que ele precise ouvir. E a gente não queria terminar essa live sem fazer uma oração para dar oportunidade para, talvez, se você não conheça Jesus e nunca declarou Ele como seu único e suficiente Salvador, ou talvez, cara, essa é a sua primeira live que você está assistindo durante esse tempo todo. Essa live pra gente faria todo mais sentido se tivesse pelo menos uma pessoa que pudesse ser realmente encontrada e transformada. É muito importante a gente ter tempo como igreja e a gente conversar, ter essa zoeira que está tendo no chat, mas mais importante ainda é quando a gente como igreja resgata também uma pessoa. Então, se você é alguém que está se sentindo longe de Deus e você quer restaurar o seu voto com Jesus, ou você nunca declarou Jesus como seu Senhor e único e suficiente Salvador, eu queria que você mandasse eu no chat. Só manda eu. 2 letras, EU, e eu quero ver o seu nome, eu quero poder orar por você, eu quero que você seja tomado agora por um espírito de ousadia, que você não fique com medo, eu sei que vai gente ouvir e vai ver, mas que você possa tomar esse passo de coragem, e a gente quer dar essa oportunidade dessa oração. Se você quer restaurar o seu voto com Jesus, porque faz tempo que você não anda com Ele, você quer dar mãos dadas de volta para Ele, você nunca fez essa oração, eu quero muito que você possa colocar eu no chat, só isso, essas 2 letras. A gente tem uma galera aqui apontando o chat, eu vou dar 10 segundos. A gente já tem alguém? Quantas pessoas? Nós falamos 2 pessoas, nós temos 2 pessoas, glória a Deus por isso. Se você, cara, se junta essas 2 pessoas, alguém pode me dar o nome delas, por favor? Stephanie, Caio. Caio, obrigado pelo passo de coragem de vocês. Essa noite já está valendo a pena por causa dessa decisão que vocês estão tomando agora. E se você quer tomar uma decisão também, não fica com medo. Se por algum motivo você não se sentir confortável, ainda assim a gente tem as redes sociais da família Oxis e as redes sociais da família Sinai. O nosso DM vai estar aberto, a gente vai responder vocês. Tem mais alguém? Mais? Ok. Eu quero que a gente possa como família fechar os olhos. Eu vou estar orando aqui, o Dadá vai estar respondendo junto e você responde, ora com ele. Mas eu quero que você feche seus olhos e que a gente possa fazer uma oração junto como corpo. E depois eu vou orar por as pessoas, até quem não escreveu no chat, que eu acredito que mais pessoas também vão estar sendo tocadas. Pessoas que vão assistir essa live depois e vão ser tocadas também. Então eu queria que você feche seus olhos agora. Senhor Jesus, muito obrigado pelo seu sacrifício. Obrigado por aquilo que o Senhor fez por mim. Jesus, eu te aceito como único e suficiente Salvador da minha vida. Espírito Santo, tem liberdade no meu coração. Tudo que não for seu, você pode tirar agora e fazer da sua maneira. Papai, escreve meu nome no livro da vida e lembra de mim quando eu entrar no céu, em nome de Jesus, amém. Quero que você feche seus olhos agora para que a gente possa orar por você. Senhor, nós declaramos vida e vida em abundância agora. Nós declaramos todas as amarras do pecado caindo por terra agora em nome de Jesus. Nós declaramos fontes de água-vida entrando no quarto dessas pessoas, que elas sintam agora seu Espírito Santo invadindo o quarto delas. Senhor Jesus, soberanamente toca neles, todas as amarras do passado sejam quebradas agora em nome de Jesus. Todas as mentiras do diabo sejam canceladas agora. Tudo aquilo que foi colocado como mentira sobre a vida deles, nós cancelamos, nós declaramos as verdades do Senhor, sobre amor, sobre pureza, sobre integridade, que o caráter de Cristo seja formado através do Espírito Santo de Deus. Nós repreendemos agora tudo que não é do Senhor. Cai por terra agora todas as armadilhas, e sejam levantados os altares de adoração ao Senhor sobre a vida de cada uma dessas pessoas, para testemunho de quem o Senhor é. Espírito Santo, que eles possam sentir a sua presença palpável agora em nome de Jesus. Invade o quarto deles. Invade agora o lugar que eles estiverem, Senhor. Se eles estiverem na sala, na cozinha ou até no banheiro, tem liberdade aqui, Jesus.
Que a sua presença flua aqui, Jesus. Que a gente possa sentir a sua companhia agora, transformando tudo, transformando o nosso caráter. Tem espaço aqui, Jesus. Recebe do Senhor agora em nome de Jesus. Que você possa sentir Jesus de maneira física agora dentro do lugar que você estiver. Na mesma autoridade da palavra de Mateus capítulo 8, onde Jesus não teve que estar ali, Ele só orou e houve presença manifesta de cura. Nós oramos agora que haja a presença do Senhor em cada um dos lugares. Senhor, nós não queremos um arrepio, nós queremos a sua presença viva e palpável. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu sinto no Espírito que é um momento agora para você entregar algumas coisas. Se tem alguma coisa que está sendo um peso, está sendo um fardo, toma posse dessa mesma oportunidade que a Estel, o Caio, eles estão vivendo nisso agora, e também entrega isso na presença de Deus agora. Deixa o Senhor fazer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Esté, Caio, manda mensagem para nós. A gente está esperando vocês. Que o Senhor possa continuar tocando vocês, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus pela vida de cada um que está nos assistindo, nos ouvindo nesse tempo. Quero chamar meus parceiros, meus amigos de bate-papo para a gente seguir. Esse é um tempo muito especial, eu tenho falado isso porque eu tenho sentido isso. Quão bom é estarmos aqui juntos, aquilo que Deus tem para fazer através de nós é maravilhoso. Estou aqui com o Pradinho, com a Ana, Moses, com o Lufê. Boa noite. Grandes amigos, grandes parceiros de caminhada, irmãos na fé. E isso é muito importante, a gente se cercar de pessoas que nos levam para frente, levam em direção ao alvo. E eu quero começar aqui perguntando por que é mais importante terminarmos bem do que começarmos bem? Acho que posso começar falando. Boa noite, gente. Eu acho que isso acho que sempre que eu falo de princípios, eu gosto muito disso, talvez porque eu gosto de educação por princípios. Mas eu acho que esse é um princípio bíblico que diz que é mais importante a gente terminar bem do que começar bem. O exemplo até de escola é que não adianta a gente começar o ano com notas boas e no final a gente repetir de ano. E muitas vezes acontece isso. A gente sempre fica naquela... Começa o ano, a gente fica... Ai, não, esse ano eu vou melhor, esse ano eu vou tirar só 10, esse ano eu vou muito bem. A gente começa bem, só que vai começando a dificultar, as provas ficam mais difíceis, as provas ficam mais profundas e aí a gente vai diminuindo a nota, a gente acaba repetindo de ano. E eu acho que esse é um exemplo muito prático que mostra para a gente como é importante a gente terminar bem também na carreira cristã, né? Eu acho que a Bíblia dá vários exemplos, um versículo até que a gente pode citar, é Eclesiastes 7:1, que diz assim, que melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento. E não é o dia da morte física, né? Eu acho que a Bíblia está falando essa questão de encerrar mesmo uma carreira. Jesus fez isso quando ele disse que estava consumado, foi no final da carreira dele aqui na Terra. E foi muito mais importante aquele segundo que ele disse estava consumado do que todo o resto que ele fez. E foi muito excelente ele ter começado bem, foi excelente ele ter continuado bem no meio da carreira dele, mas o final foi o ápice, o final que a gente aceita ele como Salvador, né? O final que determina a nossa vida eterna. Até Paulo, quando ele fala que ele completou a carreira, ele guardou a fé, ele mediu a vida dele cristã ali por conta desse final. Ele começou muito bem, no meio ele foi preso, sofreu perseguição, sofreu muitas coisas, mas ele considera que ele correu bem a carreira por conta do final. Então, acho que isso é bem claro na Bíblia, é muito importante mesmo a gente falar sobre isso. Verdade.
Eu acho que o que a Ana falou é perfeito, porque imagina só, você está na sua faculdade, você começa ela, está todo vapor e você não se forma. Você está no seu trabalho, você começa no seu primeiro dia, mas você não consegue chegar no final do mês para você ganhar o seu salário. Sabe, tem tudo a ver. Você terminar bem com esse melhor é o fim do que o começo. Sempre vai ser assim, em qualquer área da sua vida. Então, eu quero dizer para a Stephanie e para o Caio, eles estão começando agora, minuto 5 de uma vida realmente mais prostrada com Deus. Melhor são os fins do que os começos. Os começos são maravilhosos, os começos trazem revelação para a gente de diversas coisas, mas sempre é melhor terminar. Então, era isso que, dessa pergunta, acho que isso completa muito bem o que a Ana falou. É isso mesmo. E dentro disso eu quero perguntar para vocês porque a Bíblia nos dá 2 exemplos, né? Se você está em pé, o que fazer para não cair? E se você caiu, como levantar e avançar? Cara, acho muito interessante. Tem uma coisa que o Lufe e a Ana falaram, que é aquilo que você almeja, ou seja, por que terminar bem é melhor que começar bem? Porque terminando bem, você conquista aquilo que você estava almejando no começo. E a gente não pode se enganar de pensar que o modo pelo qual a gente começou vai ser igual ao modo pelo qual a gente vai acabar. E uma coisa não determina a outra. E pensando nisso, existem algumas coisas que podem sim desviar a gente desse foco, algumas coisas que podem sim tentar atrapalhar a gente, mas eu acho que, respondendo a sua pergunta, a gente tem que ter em mente uma coisa que é primordial para que você termine bem, para que você não se desvie, para que você sempre mantenha essa chama acesa dentro de você, que é manter os olhos em Cristo. Mas o que seria manter os olhos em Cristo? Estava até conversando com a Ana, e uma coisa muito legal que dá para a gente tirar, até da oração do Pai Nosso, é aquela parte onde diz que o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E se você parar para pensar, o pão vivo é Cristo. Ou seja, quando você está orando, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, você não está dizendo, Jesus, o alimento de cada dia coloca na minha mesa. Óbvio, isso é importante? Mas isso ele já prometeu. Isso é uma coisa que já estava garantida. Jesus já tinha falado, se eu estou alimentando os pássaros, se eu estou cuidando das aves, por que eu não vou cuidar de vocês que são 1000 vezes mais importantes do que eles? Então, quando você fala, Jesus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, você está dizendo, Jesus, ou melhor, você está dizendo, Pai, o Jesus nosso de cada dia nos dai hoje. Então, entra muito aquilo que o Igor falou de devocionais diários. Mas não só um devocional, mas fazer disso a sua realidade. Não fazer disso a sua religião ou o seu rito de devocional diário, mas fazer de Jesus a sua realidade primordial para que você mantenha essa chama acesa e termine bem. Então, traduzindo, seria o Jesus nosso de cada dia nos dai hoje. Ou seja, sempre tem alguma coisa nova que você pode aprender, sempre tem alguma coisa nova que você pode experimentar, sempre tem alguma coisa nova que você pode tirar dele. Então, manter os olhos em Cristo e ter ele todos os dias de uma maneira nova, assim como Romanos 6 diz que a gente tem que andar em novidade de vida. Então, acho que esse é um foco que você tem que dar para que você termine bem e para que você não se desvie durante o processo. Glória a Deus. Querem... O que o Gabriel falou me lembrou muito do maná. Porque essa novidade de vida que Deus promete pra gente, há um propósito nisso. Então há um propósito em você chegar no final do dia e você não ficar dependendo, não olhar para trás e ficar dependendo do passado. O propósito é você sempre estar em novidade de vida, o propósito é você sempre viver esperando esse maná, essa bênção vir do céu. E você precisa buscar ela. Você não precisa olhar para trás e falar assim, não, eu já tenho guardado, eu já tenho minhas experiências, eu já tenho as vivências com Deus. Não, no final, eu quero olhar para frente sempre. E me lembrou muito do que o Gabriel falou. Só completando, acho que foi perfeito isso mesmo. Eu acho que quanto mais a gente procura crescer, né, quanto mais a gente procura se aprofundar em Deus, esse desejo do nosso coração que vai fazer a gente a não estagnar e não se afastar dele, né? Como a gente vê essas tentações, essas coisas que tentam nos afastar de Deus, se a gente ficar parado, com certeza elas vão levar a gente para longe de Deus. Mas se a gente está ali lutando contra a maré, a gente está querendo, olhando para o alvo, olhando para a eternidade, aí a gente vai chegar até o final, né?
até lembrando da pergunta anterior, eu lembrei de outro exemplo, até as questões dos esportes, né? É muito mais importante quando o cara ele chega lá, ele recebe o troféu, a medalha, do que os primeiros metros ali, aquilo lá. E muitas pessoas começam, a gente fala, nossa, certeza que aquele ali vai ganhar. Chegou, tipo, acabando com tudo. No final ele está, sei lá, em quase último. Então, às vezes a pessoa começa muito bem, mas não é aquilo que determina o final da carreira, né? Inclusive, a Bíblia fala sobre os neófitos, os neófitos, né? Que são os novos na fé, que eles são muito bons, mas a gente não pode colocar grandes responsabilidades ali, porque a gente não sabe o que vai acontecer, não pode depositar toda a nossa confiança, porque é algo que pode ser mutável, né? Amém, é isso mesmo. E nessa linha, a gente querer Jesus todo dia, a gente querer a parte de Jesus todo dia, a gente precisa conhecer Jesus. Então, eu quero perguntar para vocês como manter os olhos em Cristo, mesmo com a quantidade de informações que a gente recebe hoje em dia, mesmo com as mídias, com cada um com a sua opinião, até mesmo de Jesus, falando que Jesus é isso, que Jesus é aquilo. Como manter os olhos em Cristo nesse tempo? Cara, acho que a resposta para essa pergunta ela é mais simples, a resposta é mais simples do que a pergunta em si, né? Porque, assim como você disse, quando a gente se depara com esse cenário onde em cada local, em cada lugar, existe uma versão diferente daquilo que é Jesus, existe uma versão diferente daquilo que é a igreja, existe uma versão diferente daquilo que é Deus. Então, se a gente realmente deseja conhecer Jesus, ter um relacionamento com Ele para prosseguir cada vez mais para o nosso alvo, eu acredito que a gente deve ir direto na fonte. Então, quando a gente lê a Bíblia e conhece Jesus através da palavra, você só não adquire mais conhecimento, porque se você for ler a Bíblia com o intuito de simplesmente tirar conhecimento dali que não vai servir para nada, até uma frase muito, muito legal do Bill Johnson, ele fala que aquele que lê a Bíblia para não viver ela, ele está só se preparando para mais um debate. Então, ele está lendo, ele tá adquirindo conhecimento. Perfeito, só para bater de frente com alguém, só para expor mais uma ideia que ele já tem, só para reafirmar algo dentro dele que parte de um lugar de ego. Mas quando você lê a Bíblia no intuito de viver ela e principalmente conhecer o autor dela, a sua vida é transformada. Porque até aquelas frasinhas de Facebook, tá ligado? Que é tipo, a Bíblia é o único livro onde o autor lê junto. Tipo assim, como é que é? A Bíblia é o único livro que você lê e o autor tá junto com você. Tá do lado, tipo assim, E é verdade. Aleluia. Então, quando você lê, o Espírito Santo tá falando diretamente ao seu coração e te mostrando aquilo que você não entende. Então, quando você lê a Bíblia, a sua vida é transformada de dentro para fora, porque você está indo conhecer Jesus através da fonte, que é a palavra dele. Ou seja, eu acredito que exista uma escadinha assim, que é, para você atingir a santidade, você precisa dar um passo para trás, que é o quê? Conhecer Jesus. E por que você precisa conhecer Jesus? Porque você precisa ser igual a Ele. E para ser igual a Ele, você tem que ir direto na fonte. Porque como você vai ser parecido com alguém, como que você vai manter os olhos em alguém, como você vai saber como aquela pessoa viveu, como você deve viver igualmente a ela, sem você conhecer ela diretamente na fonte. Então, a Bíblia é um livro não só para você adquirir conhecimento e sabedoria, mas é um livro que transforma a sua vida para que você seja cada vez mais parecido com Jesus, a santidade seja gerada em você e assim atingir o alvo fica cada vez mais natural e você tira esse peso de obrigação de conquistar o prêmio, mas o prêmio está se tornando cada vez mais tangível para você. Sim. Eu quero, assim, quando eu penso nessa pergunta, né, como manter os olhos em Jesus em meio ao caos? Eu gosto muito de pensar, e trago isso para a minha vida, principalmente, na questão da esperança. Então, quando eu olho para um mundo caótico, quando eu olho para situações onde não são nada perfeitas, pessoas falhas, processos falhos, enfim, um mundo inteiro à beira do caos, eu olho para a figura de Jesus, eu vejo um modelo perfeito e o meu coração se acalma e se alegra. Então, a resposta para todas as dores, para todas as enfermidades nesse sentido é Jesus, e sempre vai ser Jesus, porque Ele é o nosso modelo. Apesar de nós olharmos para as pessoas, e nós naturalmente temos isso, a gente olha para as pessoas e a gente quer formar modelos, referências, mas quando a gente passa a entender que o único e perfeito modelo é Jesus e o nome de Jesus, a gente começa a ser transformado, como o Biel falou. Então a gente começa a viver nesse mundo caótico, mas com uma esperança. O descrente, quando ele vê para situações, ele está desesperado, porque ele não sabe o que fazer. Então,
guerras, rumores de guerras, então brigas, enfim, todo tipo de pecado e todo tipo de problemas que o mundo tem é pela falta de Jesus. Então, olhar para Jesus em meio ao caos é a resposta para tudo. Inclusive, eu acho que, assim, enquanto vocês estavam falando do prêmio, né? Eu acho que se a gente acredita que o Espírito Santo vive em nós e que Jesus já é o nosso prêmio, a gente não precisa esperar chegar à vida eterna, entre aspas, porque se a eterna já começou, mas a gente não precisa esperar chegar à volta de Jesus, a gente ir para o céu para falar, não, agora vai acontecer tudo e depois eu vou ter esse prêmio. Não, se Jesus é o prêmio, ele já está aqui, a gente já ganhou, né? Tipo, a gente já está feito na vida. É esperar algo que você já tem, né? Isso é doideira. Amém, é isso aí. O Fê tocou em um ponto que eu queria que vocês falassem também. Jesus é a nossa referência número 1, Ele é o padrão, a gente tem que ser imagem e semelhança dEle, mas a gente sabe que tem pessoas ao nosso redor que Deus colocou irmãos na fé, como a gente está falando aqui, colocou pastores, colocou líderes, colocou pregadores, colocou pais, colocou familiares, amigos, para nos ajudar nessa caminhada. Então eu queria perguntar para vocês qual é a importância de termos boas referências ao nosso lado nesse tempo. Muito bom. Só queria fazer um adendo que, não sei se vocês perceberam, mas tá todo mundo de preto e o Gabriel de branco. É porque numa cadeira branca. A gente vai fazer a peça do... Como é que é? Lifehouse. Ele é Jesus. Pela 65ª vez. Não, pior que eu sempre venho de preto. Toda vez de preto. Não podia deixar de falar isso. É verdade. Mas respondendo a sua pergunta, H, sobre as referências, eu vou tocar num ponto que eu amo e que eu nunca vou deixar de falar sobre, que é uma vida de discipulado. Você olhar para referências, então você olhar para Elias e Eliseu, você olhar para tudo aquilo que Elias entendeu e entregou a Eliseu, você olhar para tudo isso e você ver que há uma bênção gigantesca no discipulado, é você olhar para as pessoas de uma forma diferente e olhar para elas como uma referência que segue o padrão de Jesus. Cara, eu não vou recusar revelações e experiências de pessoas que têm 10, 20, 30, 40, 60 anos de vida com Deus, sabe? Sendo que eu estou começando agora, sendo que você está começando agora. Então, uma vida de discipulado, uma vida que entende que eu preciso caminhar perto de pessoas, não só de discipuladores, mas pessoas como nós aqui, nós estamos caminhando lado a lado e aprendendo. Então, eu entendendo isso, que eu preciso ter essas referências do meu lado e andando comigo, é a chave para Deus começar para que nós possamos atingir novos passos, novos níveis com Deus. Porque eu não preciso errar aquilo que o meu discipulador errou há 30 anos atrás. Sabe? Ou eu vou já pelo caminho certo que ele já entendeu. Então, buscar referência é você buscar a Deus. Deus, Ele está esperando que você seja humilde o suficiente para se colocar numa posição submissa de ser liderado por alguém, ou de você caminhar com pessoas que sabem e que entendem um pouco mais de você em certos sentidos, para que você seja abençoado e para que você passe isso para alguém. Então eu sou discipulado para eu poder discipular alguém. Então eu busco referências para eu ser uma referência em Deus, para que outras pessoas sejam beneficiadas. E essa é a beleza do Evangelho. Até mesmo Jesus, né, quando ele era criança, ele sentava para ouvir os mestres da lei, né? Ele sentava para ouvir as pessoas mais velhas que já tinham conhecimento da palavra, que talvez ele ainda não tinha. E mesmo ele sendo Jesus, ele sempre foi perfeito, ele nunca pecou, ele não precisava disso, mas eu acho que era um princípio que ele estava estabelecendo ali de quando a gente é menor, que a gente ouça quem é maior. E tem até um versículo que fala, Hebreus 13:7, que fala assim: lembrem-se dos seus líderes, que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Então ele fala para a gente observar bem o resultado, né? O final. Mais uma vez a Bíblia levando a gente a pensar no final, pensar naquilo que a pessoa conseguiu guardar. Essa semana
o pai de uma mulher da nossa igreja, de 80 anos, ele se batizou, aceitou Jesus e se batizou. Eu estava até falando aqui com eles antes. Não importa o que ele fez durante esses 80 anos, não importa quem ele foi, não importa com quem ele viveu, mas no último minuto, ou faltando alguns poucos anos de vida, ele decidiu mudar. Então aquilo foi mais importante. Ele, querendo ou não, ele ouviu a filha dele, que fez o JEP com ele, fez o SAL. Ele ouviu, não que ela seja mais velha de idade, mas ela é mais velha da fé. Então acho que isso é um exemplo muito claro pra gente nessas duas áreas, né? Na questão de ouvir as pessoas que têm mais experiência e de que mesmo no final, no último minuto ali do segundo tempo, é o que importa. Não que a gente deva esperar também o último minuto pra tomar. Lógico, melhor a gente são não os sabe. fins do que os começos, mas os começos têm que ser excelentes também. Com certeza, a gente não sabe quando vai ser o fim, né? Essa é a questão. O pessoal vai começar a olhar, tipo, mano, boa ideia, mano. Vou ver 80 anos mó zoado, e chegar no finalzinho. Não foi isso, gente. Isso algumas pessoas, né? Mano, eu vou curtir, eu vou passar tempo. Perde a abundância Quando de eu vida. ver que eu estiver doente ali, eu vou voltar. Meu pai. Não faz sentido. Mano, alguém ora por cura por mim, eu aceito Jesus, mano, tá tudo certo, de boa. Nossa, mano, isso é muito doido, porque eu acho que você ter as pessoas como referência tem que te levar a um lugar de equilíbrio, porque ao mesmo tempo que as pessoas que sabem mais que você, isso é um ponto muito legal, é se você sempre andar com gente que sabe mais do que você. Porque se você anda com pessoas que ou estão no mesmo nível, ou, que estão se arrastando, você nunca vai ser instigado a ser melhor do que você é e a buscar mais a Deus do que você está buscando. Então, andar com pessoas que sabem mais do que você, que tem mais experiência do que você tem, como a Ana disse, é muito importante, porque Jesus chamou os apóstolos para viver perto dele e aprender com ele. Então, que a gente possa viver perto de pessoas que vão nos ensinar, e não só nos ensinar com palavras ou com uma certa sabedoria que vem da Bíblia, mas também com a própria experiência de vida. E ter o equilíbrio de saber que mesmo essas pessoas sendo referência, a gente nunca pode achar que a gente deve colocar alguém acima da referência que é Cristo. Então, voltando na pergunta, que eu não lembro qual que era mais, mas sempre tendo em mente que o seu exemplo de homem não é o seu pai, o seu exemplo de homem não é o seu pastor, o seu exemplo de mãe ou melhor, o seu exemplo de mãe tem que ser a sua mãe, né? Porque Jesus era mãe, né? Então eu me embolei um pouco. Mas tendo em mente que, cara, ninguém vai ser a sua maior referência do que Jesus. Por mais que as pessoas sejam quem elas são, por mais que elas busquem da maneira que elas busquem, por mais que elas façam as coisas que elas façam, mas elas nunca vão ser perfeitas como Jesus foi. Então, ter Jesus como a sua base principal é aquilo que, eu volto a dizer, vai transformar a sua vida, gerar frutos e, consequentemente, trazer pessoas para perto que vão te ajudar e vão te ensinar, assim como Cristo deixou o legado dele. Amém. E a gente quer que você comece bem, a gente quer que você termine bem. Então, o principal aqui talvez seja que você crie um relacionamento sólido com Deus e que você esteja em relacionamento com o corpo. Essas são as principais coisas que você pode, as principais ações que você pode tomar a partir daqui. É isso aí.